Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais uma live de estudos aqui no canal Arthur Azevedo, Difusão Espírita. Uma alegria estarmos aqui novamente. Hoje, 2 de maio de 2025, são exatamente 9 horas e 10 minutos da noite. Então, desejo boa noite aos que estão aqui nos acompanhando ao vivo e bom dia, boa tarde aos que nos irão aí assistir em outros momentos que eles sejam aí mais propícios, não é mesmo? Bem, pessoal, então voltamos, né, como tem sido aí nos últimos meses, a essa questão das falsas cartas consoladoras. E temos percebido as variações que nós nos referimos, pelo menos aí uma dezena de vezes, já que os esquemas, as enganações, elas vão variando conforme aí as estratégias, conforme os objetivos de quem quer explorar esse verdadeiro filão que nos últimos anos tem atraído a atenção de muita gente e, infelizmente, feito muitas pessoas suas vítimas, principalmente, obviamente, quando nós tratamos aí de falsos médiuns ou esquemas que, como vocês verão aqui, né, tentam manipular as pessoas como se houvesse alguém por detrás ali realmente psicografando alguma coisa, como vocês verão na noite de hoje. Encontraremos, portanto, muitas diferenças em relação ao que nós já vimos até então, mas também encontraremos muitas semelhanças, né, como vocês poderão verificar, não é mesmo? Bem, então vamos começar, pessoal, pelo vídeo que nós aí encontramos, né? Que pessoas nos mandaram, inclusive, não fomos nós que encontramos, uma pessoa... aliás, duas pessoas praticamente ao mesmo tempo, né? Uma pessoa me mandou, e aí eu fui comentar com uma segunda pessoa, e essa segunda pessoa estava justamente também envolvida na situação, né? Quer dizer, querendo saber como é que era e tudo mais. E foi até muito interessante, uma agradável coincidência, né? Então, vamos começar, pessoal, né? Pelo vídeo que a gente vai ver por si só é uma grande enganação. Vamos lá, então, começar por este vídeo. Daqui a pouco eu vou dar um olá aí para vocês, saber, né? O pessoal ainda está chegando, né? Então, vamos lá. Psicografada de alguma pessoa que você ama. Vou voltar um pouquinho aqui. Pronto, o som está ok. Bem, então vocês estão vendo aí, né? Essas mulher, loura, aquela coisa toda. Então, vamos lá. Receba uma carta psicografada de alguma pessoa que você ama, mas já faleceu. Você quer conversar mais uma vez com alguma pessoa que já faleceu? Não pule esse vídeo. Esse vídeo é um sinal divino. Olha aí, ainda já encontramos algo que temos encontrado, né? Temos verificado, não só nessas pessoas que dizem aí psicografar essas cartas, mas também no nosso já conhecido falso Kardec. Ele costuma dizer assim: bem, se você encontrou esse vídeo, é que isso é um sinal divino, que nada é por acaso. Então, inicialmente, eles já tentam dar esse ar aí místico de que nada é por acaso, se você nos encontrou, alguma razão há para isso, existe a mão de Deus nisso daí. Então, eles já começam tentando pegar a pessoa por essa ideia. Não ignore. Você sente vontade de falar o que não conseguiu? Né? Aí começa a exploração emocional, né? Onde as pessoas geralmente se pegam, que é justamente o arrependimento, por vezes, de não ter falado para a pessoa coisas enquanto ela estava viva, né? Estava encarnada, né? Ou porque não achou que era o momento, ou porque não deu tempo, né? Às vezes há alguns desencarnes que não são esperados, né? E tudo mais. Então, realmente as pessoas, muitas delas, ficam com essa sensação
de que poderiam ter dito ao ente querido alguma coisa e acabou não dando tempo, então, né, fica aquele sentimento ruim, aquela angústia e aquele arrependimento. Então, já começa aí ele sutilmente explorando as fraquezas emocionais das pessoas. Em vida, esclarecer algo que ficou em aberto ou... E aí vocês podem notar, não sei se notaram, porque nós sabemos que a inteligência artificial está cada vez mais se aperfeiçoando. E lamento dizer, né, para aqueles que não repararam, que essa mulher aí pode até existir, mas o que ela está falando ali não vem dela, tá? Houve uma manipulação ali, né, para colocar aí na boca dessa senhora o que ela não disse, tá? Então, possivelmente, ou é alguém já criado pela inteligência artificial, ou eles pegaram alguma imagem de uma pessoa que existe e aí trabalharam justamente apenas essa questão aí da fala. Vocês vão ver que, em alguns momentos, há umas ligeiras dessincronias, né? A expressão facial dela não corresponde exatamente ao que ela está falando. Então, percebam bem. Quer apenas sentir a presença dessa pessoa de novo. Saiba que é possível. O Centro Espírita Sinais da... E aí começa. Olha lá. O Centro Espírita, que é a nossa maior preocupação. Quer dizer, que é colocar o espiritismo envolvido nesses embustes, nessas trapaças. E neste caso aí, pessoal, não existe nenhum centro espírita com este nome, Sinais da Alma. Alma, localizado. Isso aí, ó, também é uma manipulação de imagem, tá? Eles dizem que fica no interior de São Paulo, o que é uma característica bem própria desse tipo de vídeo, né? Onde eles nunca dizem exatamente onde é, para que as pessoas não vão lá conferir. No interior de São Paulo, está realizando um trabalho voluntário. Olha lá. O tal do trabalho voluntário. De sempre passar a ideia, né, esses embusteiros, esses enganadores, de que o trabalho é voluntário, que não se ganha nada com isso, que não tem interesse financeiro nenhum, e o que nós temos alertado aqui o tempo todo. Pessoal, né, o fato de não pedir dinheiro diretamente não significa nada. Nós temos que pegar o conjunto da obra e não nos apegarmos a um detalhe. Vejam que eles dizem aí que é um trabalho voluntário e tudo mais, e a gente vai chegar nessa parte aí ao qual estou me referindo. 100% online. Ó, 100% online. Né? Então, aí, eles... Quer dizer, então essas pessoas ficam lá gratuitamente, né? Esperando, né? Gastando seu tempo, esperando que as pessoas... Né? Já é uma história estranha, mas vamos lá. Eles estão psicografando cartas reais. Eles estão psicografando cartas reais. Claro. Aí, as palavras reais, né? É para convencer, é a tentativa, óbvio, de todo estelionatário de dizer, não, é real, está acontecendo, confia, é isso mesmo. De espíritos desencarnados, respeitando o tempo do espírito. Respeitando o tempo do espírito. Ora, vocês vão ver que há uma grande contradição. Ele diz que respeita o tempo do espírito, mas toda pessoa que vai lá e se inscreve, a gente vai mostrar daqui a pouco, recebe a carta. Então, não tem respeito a tempo do espírito nenhum, porque nós aprendemos muito bem que nem todos os espíritos se colocam, primeiramente, têm vontade de se comunicar, outros estão impossibilitados de se comunicar. E a verdade da comunicação espiritual. A carta só é feita após uma leitura espiritual. Aí, ó, a carta só é feita após uma leitura espiritual, né? Isso é para
seria mais ou menos uma cereja do bolo, né? E também para tentar chancelar uma suposta capacidade desses médiuns, que vocês vão conhecer daqui a pouco, né? De verificarem as coisas, se é possível, se não é possível, de fazer essa leitura espiritual que sabe-se lá, não se sabe exatamente o que seja, né? Quando há sinal de que o espírito está pronto para se comunicar. Quando há sinal de que o espírito está pronto para se comunicar. Quer dizer, então, leitura espiritual seria isso, né? Os sinais que um espírito possivelmente daria, né, para o médium de que ele estaria em condição de se manifestar. Se essa mensagem chegou até você, talvez o plano espiritual esteja abrindo uma porta. Olha lá, novamente explorando aquela coisa. Se você se deparou com isso daqui, há alguma razão. O plano espiritual está agindo, né? Explorando justamente isso daí. Clique em Saiba Mais e envie seu pedido para... Peça sua psicografia agora. Clique em Saiba Mais. Quer dizer, virou um autêntico comércio, né? Aí eles usam bem a linguagem, né, das redes sociais para efetuar vendas ou vender serviços. A ser atendido por um dos médiuns voluntários. Então tá aí, ó. Então vimos esse vídeo, né, onde ninguém real aparece. Se essa mulher existe, ela não está dizendo essas coisas, né? A imagem dela foi completamente manipulada. Bem, antes de irmos para a nossa segunda parte, deixa eu cumprimentar aqui o pessoal aqui rapidamente, para a gente seguir, né? Já que hoje a gente começou um pouquinho mais tarde, né? Temos aqui o Cláudio Pecorari, sempre aqui conosco, a Shirley de Siqueira também falando de Poços de Caldas, o Ken Mihaliuch, desejando boa noite a todos, sempre aqui também, Rogério da Silva Matos, desejando boa noite, que maravilha. A Fernanda Linhares, falando lá de Florianópolis, o Zani Calai, também aqui conosco. Enfim, né? O pessoal se achegando. O Rogério aqui já comentando. Hoje a live promete. Parece a Marília Gabriela. Então vamos lá. Temos aqui o V. Marion ou Marian, né? Maravilha, vamos lá. Gente, vou abrir um espaço para cartas psicografadas. Só aceito o Pix. Virou um autêntico comércio, realmente, né? Fernanda, o João Pedro dizendo, quero uma carta psicografada do meu pai. Ele foi embora me devendo R$50. Quero cobrá-lo. É isso aí. Fernanda, terás uma forte concorrência. Já cantei a bola. As casas espíritas mais sérias ou mais hegemônicas vão começar a restringir ou até proibir a psicografia na prática espírita. Rogério, até já pensei nisso também, viu? Que a coisa já está no descalabro tão grande que a coisa na área mediúnica vai ficar cada vez mais restrita. Tá? Rogério ainda dizendo, o anúncio mal começou, já estou com vontade de fazer como uma avestruz de desenho animado, enfiar a cabeça na terra de constrangimento. Dá uma vergonha alheia realmente, né? Falta de respeito, que absurdo, né? O pessoal se manifestando aqui. Não sei como essas pessoas conseguem dormir tranquilamente. Quem está conosco também é o Curitiba 28, maravilha, vamos lá. Bem, o pessoal comentando aqui, né? João Pedro ainda dizendo, infelizmente esses embusteiros estão em tudo. Esses dias recebi o anúncio de um curso de mediunidade online. Se torne um médium de psicografia, cura e etc. Então, pessoal, isso é para confirmar aquilo que eu disse para vocês. Há uma percepção nessas verdadeiras quadrilhas, nessas verdadeiras máfias, de que isso atrai muita gente. E atraindo muita gente, isso atrai muitos recursos. Tá? Então, isso não é à toa. Esses verdadeiros delinquentes, eles só realmente se dedicam a esse tipo de delito quando eles veem que tem realmente a ganhar. Tá? Então, se dá por isso, né? Não é por outra razão.
Bem, agora vocês vão ver aqui como é que a coisa se processa. E é desta maneira aí, ó. Então, eu sei que ficou um pouquinho pequeno, pessoal, principalmente para quem está no celular, tá? Mas eu vou lendo aqui para vocês. Bem, então, me enviaram isso daqui, né? Dizendo que uma pessoa teria entrado, né? Teria clicado ali onde eles pedem para dar prosseguimento ao negócio. É um negócio mesmo, não é força de expressão, não. E aí tal, entrou, e aí, então, aí já surge uma pergunta ali, né? Você gostaria de prosseguir? Aí, sim, eu quero. Aí a tal da inteligência artificial, ou alguém ali né? Não sei exatamente como funciona nesse caso, ou é alguém digitando, ou é já uma inteligência artificial ali. Que bom, parabéns pela decisão, vou orar para dar tudo certo. Esse seu gesto é muito lindo, pois algumas pessoas no plano espiritual estão sofrendo e se sentindo sozinhas. Olha lá. Então, eles tentam passar para o neófito aí de que há uma necessidade não só dela, mas do ente querido, que pode estar se sentindo solitário, sozinho, que esteja querendo esse contato. Prossegue. Quando elas percebem a mensagem de alguém que amam, isso conforta o espírito delas e permite que elas possam ir para o caminho da luz. Quer dizer, como se disso fosse depender para que o espírito realmente pudesse se desconectar aqui das coisas da Terra, né? Para as coisas terrenas que ainda possivelmente o prendam aqui. Vou precisar de algumas informações para podermos prosseguir. Tá bom? Aí a pessoa tá dando corda. Tudo bem. Aí tá. Eu não sei se eu botei aqui na ordem. E aí, aí tem uma parte lá que parece que houve uma pergunta de como que a pessoa desencarnada veio a óbito. E aí a pessoa colocou lá, ó, câncer. E aí a pessoa que estava lá por trás perguntou: o que vocês são um do outro? Aí a pessoa respondeu: ela é minha mãe, né, a consulente lá. Quantos anos essa pessoa tinha quando faleceu? Pode ser só aproximado. Aí a pessoa disse lá a idade certinha, 62. O que essa pessoa gostava? Por exemplo, gostava de animais, de tocar violão, de futebol, etc. Escreva o máximo de coisas que você lembra dessa pessoa, pois isso irá ajudar no processo de conexão. Olha, que coisa, né? É mais ou menos o que a gente anda vendo por aí. Pessoas dizendo e utilizando uma terminologia desconhecida no meio espírita, na doutrina espírita, que, aliás, eu nem encontrei no Google, que é o tal de mediunidade de aproximação. É mais ou menos isso que eles estão explorando aqui. Olha, vai me contando, né? Porque isso daí vai ajudando no processo de conexão. Ora, para haver conexão, o que a gente pensa? Aproximação. E aí existe essa colheita de informações que, como eu disse em outras oportunidades, ocorre de maneira presencial, né? Em algumas situações que a gente andou vendo, né? Onde a pessoa vai a um centro, por exemplo, quando a coisa ocorre de maneira presencial, várias e várias vezes. A cada vez que ela vai, ela solta alguma informação para o próprio suposto médium ou para as pessoas ali que vão compartilhando entre si. Poxa, chegou uma pessoa lá de nome tal, ela disse que perdeu o filho de nome tal, em situação tal, e às vezes o médium está ali, no grupo de WhatsApp, tomando nota de tudo. E aí, na 8ª vez que a pessoa vai lá, opa, aí o espertalhão ou a espertalhã, né? Nem sei se existe espertalhão, mas vamos lá. Já tem
uma série de informações, sem contar aquilo que ela pode adquirir, aquelas informações que ela pode adquirir nas redes sociais. Se a pessoa não tiver rede social, geralmente vai ser por aí. Dessa maneira, através de terceiros ou da própria pessoa. Tá? Então, o que eles estão fazendo aqui, ou é para jogar numa inteligência artificial aquelas informações para que se produza uma carta, ou alguém mesmo, né, vai se utilizar disso para produzir a tal carta consoladora ali. Então, vamos lá, continuando. E aí, aqui, ó, essa é uma das médiums. Eu não sei se essa pessoa existe, né? Teve alguns casos aí que a gente viu que eu até tive que alertar alguns confrades porque as fotos deles estavam sendo utilizadas em esquemas como esse. Aí eu mandei mensagem, alguns deles eu tenho em contato, olha, fulano, né? E avisei, eu não sei que providência que eles tomaram ou se tomaram providências, né? Aí eu já não posso, eu fiz a minha parte, que é de alertar. E aqui ela disse, ó, eu quero a ajuda da Olívia, que é uma das médiums, né? Que eles dizem que seria uma das médiums aí do Centro Espírita Sinais da Alma. Aí a pessoa responde, né, do esquema lá. Estou verificando se tem disponibilidade para essa semana. Aguarda só um minutinho. Quer dizer, aí eles fazem, né, aquilo que a gente sabe, de dificultar o processo. Olha, talvez tenha para essa semana, mas não tenho certeza. Olha, espera que eu vou verificar. Aí continua. Já fiz o pré-agendamento com o médium para garantir sua vaga. Ora, então aqui ele utiliza... A gente vê que talvez não seja uma pessoa realmente, porque utiliza no masculino, tá? Eu notei isso daqui, sendo que ele poderia ter dito, já fiz o pré-agendamento com a médium, mas ok, né? Vamos relevar. Enquanto aguardamos a confirmação, quero te falar uma coisa muito importante. Aí é que começa. Começa a venda dos produtos. Vamos ver, né? Enquanto ela aguarda lá, né, para ver se tem vaga, porque, obviamente, é muito disputado, aquela coisa toda, isso que eles querem passar, né? Vamos lá. Antes de você me responder, seu agendamento acabou de ser confirmado para hoje. Ó, então já animou a pessoa, então, ali, ó. Aí colocou lá, tal, médium responsável, Olívia Porto. Trabalho, leitura espiritual. Né? Data da solicitação, 2 de maio, ó, hoje, ó. Então, né? Foi hoje realmente que aconteceu. Agora que confirmamos o seu agendamento, posso te mostrar os livros? Olha lá, ó. É a tal da venda, né? Que ocorre paralelamente. Quer dizer, você não está pagando pela psicografia, você está pagando pelo livro. Vamos continuar. E aí começa uma tentativa de convencimento ali, ó. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, essas contribuições não são suficientes para cobrir todos os custos, pois nem todas as pessoas querem contribuir. Por isso, criamos outras formas de manter o centro funcionando, centro que não existe, vocês já sabem, sem depender apenas da boa vontade das pessoas. Assim, desenvolvemos alguns livros especiais, feitos com muito carinho e sempre voltados para ajudar quem, assim como você, busca fortalecer sua espiritualidade, aliviar o coração e seguir em paz. Olha que discurso lindo, pessoal. Como é lindo, né? Essa pessoa deve ser assim, muito amorosa, realmente com muitos atributos morais, ela está preocupada com o próximo, ela faz isso de maneira voluntária, pessoal. Como? Que pessoa boa, que pessoas boas, que centro maravilhoso. Ah, não é possível que tenha alguma maracutaia aí, eu me nego a acreditar. Continuando. Pronto, terminamos. Agora me dê só um minuto que estou registrando tudo aqui e agendando a pré-conexão. Ah, só mais uma coisa. Existe um erro ali, né? Então, eu já mudo a minha ideia. Talvez não seja inteligência artificial, porque aquele A ali não é do verbo haver. É a interjeição. Se escreve AH. Então, aqui a gente já vê que existe, né, o humano ali por trás.
Preciso que você escolha qual dos nossos médios você quer que te ajude nessa conexão. Pode ser que eu tenha... essas mensagens tenham vindo meio trocadas para mim, mas de qualquer forma está valendo, né? Então essa pessoa tinha a opção de escolher esse senhor simpático, né, já idoso, Armando Barreto, né? Tá armando para você, mas é o Armando Barreto, né? Também não sei se esse senhor existe. Quem queria desconfiar, né, pessoal, de um senhor aí na faixa dos seus 70, beirando os 80 anos, né? Ele não ia enganar ninguém, de jeito nenhum, de maneira nenhuma. E aí continuou, né? Pronto, terminamos agora, me dê só um minuto que estou registrando tudo aqui, tá a mesma coisa. E aí aparece a outra opção, ó, que é a Olivia Porto, que foi o que a pessoa acabou escolhendo. E aí continua o atendimento. Olá, meu nome é Natália, eu sou atendente do Centro Sinais da Alma. Vou te guiar nesse processo de conexão espiritual. Como você se chama? Aí a pessoa deu o nome de Arlete. Arlete, parabéns por estar tomando essa linda decisão de se conectar com a pessoa que você ama e partiu. Então, deixa eu voltar aqui, peraí. Tá, pronto. Eu sei que ele avancei ali. Antes de continuar, vou te dar uma explicação rápida de como vai funcionar o processo de conexão. A primeira coisa que você precisa... tem um erro de português ali, então é humano mesmo. A primeira coisa é que você precisar entender. Não, a primeira coisa é que você precisa entender que o telefone toca de lá para cá. Aquela velha, né, cantilena que se espalhou, né, pelo movimento espírita, que muitos usam para não fazer a evocação, né? Isso aí se espalhou no movimento espírita para que servisse contrariamente à evocação. Mas isso a gente deixa para o outro momento, mas vejam que são pessoas que sabem o que se passa no movimento espírita. Sabem os jargões, sabem o que geralmente faz a cabeça das pessoas. Continuando. Nós não escolhemos quando as mensagens vêm. Olha, né? Então, eles sempre vêm com essa história, né? Para não dizer que sempre conseguem, porque isso ia chamar a atenção. Não, nós não escolhemos. É uma coisa espontânea. São os espíritos que realmente decidem. E aí ela volta ali a forçar, ó, o argumento. Aqui o telefone toca de lá para cá. E aí continua. Mudanças pequenas do ambiente, uma luz pisca. Você sente um arrepio ou um calor sem motivos? Um sentimento de que você não expressou o amor o suficiente, ó, a chantagem emocional aí, para a pessoa que partiu, aperta seu coração? Você sente algum sinal assim ultimamente? Aí a pessoa está dando corda. Sim, sim. Ótimo, esse é um bom sinal. Isso quer dizer que há uma grande possibilidade da conexão ser feita. Mas mesmo assim, ainda não é uma garantia. Então, a gente faz aquele mistério, né? Vai envolvendo a pessoa emocionalmente, vai aumentando a ansiedade. Isso é muito importante e eu já falei aqui. Por que alguns por aí fazem com que a pessoa vá 2 vezes, vá 3 vezes, vai 10 vezes no centro, às vezes, para conseguir? Para que a pessoa aumente, para que aumente na pessoa a ansiedade, a vontade. Porque daí, quando vem, a pessoa está tão ansiosa por aquilo que ela vai aceitar qualquer coisa, né? Tudo na base da emoção. Né? Então, eles sabem trabalhar muito bem a cabeça das pessoas. Então, vamos lá, ó. Esse é um bom sinal, isso quer dizer que é uma grande possibilidade da conexão ser feita, mas mesmo assim, ainda não é uma garantia. Por isso que o primeiro passo será o médium fazer uma leitura espiritual, para ver se realmente o telefone está tocando para você. Se tudo ocorrer bem, vamos entrar aí, tal. Aí, né? Aí a pessoa lá, sim, tá bom, não sei o quê. Aí tá, vamos lá. Aí, é a mesma mensagem, só que tem a
a resposta ali, né? A pergunta, aliás, você gostaria de prosseguir? Então, antes ela falou, ó, se tudo correr bem, vamos entrar em contato com você, né? Depois dessa leitura espiritual, nós vamos entrar em contato com você e agendar o dia da psicografia, que está escrito também errado ali, né? Então, mais uma vez, confirmando que tem um humaninho ali por trás. Você gostaria de prosseguir? Aí a pessoa tem que clicar sim, eu quero ou não quero. Aí prossegue. Nós não escolhemos quando as mensagens vêm. Aqui o telefone toca de lá para cá. Os espíritos decidem que precisa ouvir algo. Os sinais de que alguém do outro lado quer se comunicar com você geralmente são: você sente uma saudade muito grande que não passa. Gente, é o mesmo que dizer, né, o óbvio. É o mesmo que dizer que uma pessoa que tem gripe espirra, que uma pessoa que tem gripe vai ficar com o nariz escorrendo, que a pessoa que tem uma gripe forte vai ter febre. É óbvio que um percentual muito grande de pessoas vão sentir isso em função da perda de um ente querido. Então, eles exploram isso. Olha, os sinais são: você sente uma saudade muito grande que não passa, principalmente dos mais aflitos. Né? Os mais aflitos vão realmente sentir essa saudade que passa-se o tempo e ela não amaina. Você não consegue tirar a pessoa da cabeça, por mais que tente, hora ou outra se lembra dela. Gente, é óbvio que isso vai acontecer na grande maioria dos casos. Em alguns casos, a pessoa que partiu aparece em seus sonhos. Claro, pessoal, às vezes são sonhos originários desses pensamentos ocorridos durante o dia. É muito comum, na medida em que nós pensamos muito em uma coisa, em determinada pessoa, enfim, durante o dia, que a gente sonhe com aquilo, tá? Então, nem sempre, né, todo sonho representa uma lembrança do que ocorreu na hora em que nós estamos emancipados. Por vezes, são reflexos daquilo que nós vivenciamos durante o dia. Você ouve ou vê algo que te faz lembrar da pessoa na hora. Isso também é super comum, né? Isso não indica necessariamente que há ali essa aproximação do espírito com o encarnado. Mudanças pequenas no ambiente. Uma luz pisca. Não, a luz pisca, pessoal, é problema na Enel. É problema na companhia elétrica. Não tem nada a ver, na grandíssima maioria das vezes, não tem nada a ver com manifestação espiritual. Você sente um arrepio. Arrepio é a mesma coisa, é apenas um reflexo fisiológico, né? Não necessariamente quer dizer que a pessoa esteja ali às voltas com alguma sensibilidade em relação ao espírito que esteja próximo. Ou um calor sem motivos. Olha, a menopausa está aí, as mulheres sabem muito bem o que esses calores significam, né? Então, vamos lá. Obrigada. Muitas pessoas não fazem nem questão de saber o que é. Isso nos deixa muito tristes. Mais um erro ali. Isso nos deixa muito tristes. Não, isso nos deixa muito tristes. Mas vamos lá, vou te mostrar. Aí, se você quiser nós ajudar, novamente, né? Então, tem um humaninho ali mesmo. Aí, se você quiser nos ajudar adquirindo algum deles, aí dos livros, tá falando dos livros já. É só me falar. Tá bom, a pessoa respondeu. São 3 livros incríveis. Quem os lê diz que mudou significativamente a forma com que elas vivem. O primeiro é esse. E aí mostra esse livro, né? Que possivelmente também foi feito aí com a inteligência artificial, intitulado 20 orações pela alma de quem partiu. Ou então alguma adaptação, né? Obviamente que eu não comprei para verificar, nem vou comprar, né? Mas possivelmente pode ser até uma adaptação de algum trecho de algum livro espírita ou qualquer outro, e aí que eles, então, construíram aí o texto desse livro.
E aí temos ali, né? Agora que já confirmamos seu agendamento, posso te mostrar os livros? Aquilo que eu já li, né? Pode sim. Obrigada. Muitas pessoas não fazem nem questão de saber o que é isso, nos deixa muito tristes. Mas vamos lá, vou te mostrar. E se você quiser nos ajudar adquirindo algum deles, é só me falar. Então, o que eles estão interessados é realmente na venda dos livros. Pessoal, a carta consoladora, supostamente consoladora, é só o chamariz para todo o resto. O interesse desses falsos médios ou de máfias e esquemas como esse é vender alguma coisa, é a captação de recursos. E aí, claro, vai ter algumas variações. Tem os livros, tem as doações, tudo aquilo que nós já falamos em outras oportunidades, né? Continuando. Este livro foi criado para te acompanhar todos os dias do ano, com orações poderosas que vão fortalecer a sua fé, renovar sua esperança e trazer paz ao seu coração, mesmo nos dias mais difíceis. Então, novamente explorando, né, esse sofrimento da pessoa e prometendo que aquilo vai desanuviar tudo isso daí. São 365 orações para pedir proteção e bênçãos para você e sua família, buscar cura para doenças do corpo e da alma, encontrar conforto nos momentos de dor e incerteza, reforçar sua conexão com Deus e com o sagrado. Esse livro foi feito com amor para quem sente saudade de alguém que já partiu. São orações especiais, criadas para você enviar luz, a tal da luz, né, que até hoje eu não sei bem o que é. Carinho e paz à alma de quem sempre vai viver no seu coração. Bem, pelo menos não mandou acender vela, né? Já é um avanço. Orar é uma forma de dizer, eu não te esqueço, ainda estou aqui por você. Valor, R$25. O segundo é esse aqui. Vamos lá. Então imagine, pessoal, mas está baratinho, a tua é 25. Pois é, mas imagine aí 1.000 pessoas entrando e comprando, né? Já é um bom dinheirinho para um dia. Quem é que não gostaria de ganhar, não é mesmo? Então vamos lá. Se fosse pagar os 3, aí já está tentando empurrar os 3, ó. Custaria 75. Mas como atualmente estamos muito necessitados, decidimos abaixar o valor. Os 3 livros por só R$12 cada. Você recebe eles imediatamente no e-mail, quer dizer, tem a versão aí PDF. Eu acho que estão todos PDF, né? Porque se tiver uma versão impressa, eles vão ter que dar o endereço. Percebeu? Então, pelo que eu pude notar aqui, os livros só existem virtualmente, quer dizer, em PDF, por exemplo, né? Então, é justamente para não ter o gasto aí, né, com o envio e principalmente para não ter que colocar o endereço do remetente desse centro espírita que só existe na inteligência artificial. E aí, novamente, o mesmo erro de português. Você gostaria de nós ajudar? Então é a mesma pessoa, né? Lembrando que não estamos cobrando... Olha lá que eu acabei de falar para vocês. Lembrando que não estamos cobrando pelo trabalho da psicografia. Não, jamais. O médium sério nunca cobra pela psicografia. Isso é verdade. Mas o médium sério também não vai fazer essa venda casada aí, né? Essa contribuição é voluntária. Quer dizer, para ele dizer assim depois, não, ninguém está obrigando você a doar nada, ninguém obrigou as pessoas a comprarem um livro. Elas compraram porque quiseram. Então, essa é sempre a conversa do estelionatário religioso. Não, eu não estou obrigando a pessoa a nada, ela veio porque quis. Não estou obrigando a pessoa a nada. Ela me deu uma doação de R$1.000 porque quis. Eu não cobrei nada. É assim que funciona, pessoal. E a justiça vai atrás, às vezes, né, dependendo do juiz ou da juíza, vai atrás disso. Não.
Eu não posso aqui condenar esse indivíduo porque as pessoas doaram porque quiseram. Só que agora, pessoal, a coisa está começando a virar. Porque já começa a surgir propostas para mudar a lei. Tá? Onde haverá aí o processo por exploração sentimental. Quer dizer, indivíduos que se aproveitam de uma situação, né, de uma condição emocional fragilizada das pessoas para adquirirem vantagem. Queira Deus que essa lei aí vá adiante, seja aprovada, para começar a incomodar esses embusteiros, esses farsantes que enganam tantas pessoas e colocam na lama, como vocês estão vendo aí, o espiritismo. E o que a gente está vendo é que esse know-how aí vem da onde? Das igrejas evangélicas. Não todas, tá? São essas igrejas evangélicas, né, que apoiam e dão guarida, por exemplo, ao pastor mirim Miguel. Então lá, pessoal, eles estão tendo praticamente o mesmo problema que nós estamos tendo aqui. Porque esses pastores Miguel da vida, e entre outros que estão por aí, são chamados justamente por aquelas igrejas sem compromisso, sem ética, sem respeito à teologia, sem respeito ao cerne da religião. E no movimento espírita a mesma coisa. Os irresponsáveis continuam chamando os Miguel da vida. Né? Então, o que aconteceu agora recentemente? Esse menino, o tal do Miguel, foi lá ao encontro dos Gideões, inclusive indo contra a proibição, né, do Ministério Público lá, da Justiça, para que ele não mais se apresentasse, e, pelo que eu fiquei sabendo, ele chegou lá e todo mundo virou as costas para ele. Quer dizer, no sentido de não deram bola, enfim, né, não deram espaço para ele. Tá aí, ó, olha o exemplo vindo dos nossos irmãos evangélicos sérios. Pessoal, o fato de a gente não concordar com as teses das igrejas não quer dizer que lá só tenha, desculpa o termo, safados. Tem muita gente de boa fé, muita gente que não mercadeja com as coisas de Deus. Tá? Existe um bom contingente assim, gente que ainda tem um discernimento. Tá? Então, essas pessoas com discernimento, tal como aqui no movimento espírita, são contra essas práticas. Agora, os exploradores, os metidos a ingênuos, não. Olha o argumento, né, no caso do Miguel, que é muito parecido com o que a gente às vezes encontra, né? Não, ele poderia estar roubando, traficando, ele está propagando a palavra de Deus. Quer dizer, olha né, a falta de entendimento mais profundo da questão. Quer dizer, claro, pessoal, que sempre vai ter uma coisa pior. É óbvio, mas a gente não tem que se basear no pior, a gente tem que se basear sempre no melhor. Igual teve um político de São Paulo que foi escrachado porque ele disse: estupre, mas não mate. Olha lá, é a mesma coisa. No nosso movimento espírita está a mesma coisa. Né? E alguns também por aí, né, fora do movimento espírita, quer dizer, não, deixa o pobre, ele pelo menos não está nas ruas roubando, assaltando. Quer dizer, então, pessoal, então vamos deixar fazer tudo, porque é claro que sempre vai ter um crime pior. Né? Então, essa noção, essa falta de noção ética, ela está se espalhando numa velocidade que é muito preocupante, e principalmente afetando a religião. E obviamente, fazem a cabeça de quem não estuda.
Lá eles estão falando a mesma coisa. Pela falta de conhecimento bíblico, essas pessoas estão caindo nesses verdadeiras arapucas. E no movimento espírita a gente diz a mesma coisa. Pela falta de conhecimento das obras de Kardec, as pessoas estão caindo nessas mesmas arapucas. E essa história aí de carta psicografada falsa e tudo mais, parece que começou lá no meio evangélico. E aí, obviamente, né, pessoas, inclusive oriundas de lá, vêm para o movimento espírita, né, porque aqui sabem que talvez tivessem melhores condições de aplicar esse tipo de golpe, não é mesmo? Então vamos lá, continuando. Então tá lá, ó, 3 livros só por R$12 cada, você recebe eles imediatamente, meu Deus do céu, imediatamente no e-mail. Você gostaria de nós ajudar? Lembrando que não estamos cobrando pelo trabalho da psicografia, essa contribuição é voluntária. Aí tem as 3 opções, vou querer um deles por 25, vou querer os 3 por 36 e não gosto de ajudar. Quer dizer, a pessoa se vê até impelida, né, pô? Não é que a pessoa, né, a pessoa vai dizer assim, não é que eu não gosto de ajudar. Ela não vai marcar uma coisa que ela não sente, né? Não tem ninguém que não goste de ajudar. Às vezes não ajuda porque não quer, ou não quer não, porque não pode, porque não, enfim, não achou interessante, não é porque a pessoa não gosta de ajudar. Mas eles colocam aquilo ali também para manipular a pessoa, para clicar em uma das outras opções anteriores. Continuando. Eu acho que é a mesma coisa aqui, né? Aqui é a mesma coisa. Mesma coisa. Vamos lá, continuando. E aí, falando do segundo livro lá, ó. Eu acho que é o terceiro livro. Esse livro foi baseado em estudos do Allan Kardec. Kardec, primeiro, foi escrito com letra minúscula e com CK no final. Isso, pessoal, não é apenas um erro de digitação. Isso é um sinal de que a pessoa não tem a menor intimidade com Allan Kardec. Uma ortografia dessa, né, jamais adviria de alguém que realmente estudou Allan Kardec. Sabe por quê? Porque a nossa memória, todos nós temos memória visual. Se nós visualizamos uma palavra muitas vezes, a chance de errarmos a escrita da mesma é praticamente zero. Tá? É mais ou menos como no caso que a gente andou vendo, né? Colocaram lá uma pessoa vestida de drag queen, se dizendo espírita, e disse que Allan Kardec era alemão. Ora, e ela ia dar aula a pessoa até utilizou esse termo. Não, aqui vou dar uma aula de espiritismo para vocês. Essa pessoa vestida de drag queen dizendo isso. E aí diz que Allan Kardec era alemão. Então, daí a gente vê a farsa, pessoal. Nessas pequenas coisas, às vezes, já nos mostra que ali tem uma farsa. Então, esse livro foi baseado em estudos do Allan Kardec, escrito ali completamente errado, e do Chico Xavier, claro, né? Tem que ter o Chico Xavier. Ele vai te explicar de maneira bem simples como funciona a passagem da alma do plano físico para o plano espiritual e o que os espíritos vivenciam após irem para o plano espiritual. Nossa, então tá bem completa aí. Então é uma receita de bolo, né? Parece que todos os espíritos vivenciam a mesma coisa, né, ao irem para o plano espiritual. Antes de você me responder, seu agendamento, também erro de pontuação ali, né? Seu agendamento acabou de ser confirmado para hoje. Né? Então, como a pessoa já chegou quase que ao final do processo, eles já conseguiram um agendamento para aquele dia mesmo. Olha lá. Agora que já confirmamos o seu agendamento, posso te mostrar os livros? Aí ele vai insistir, né? Eles insistem em mostrar os livros, né? Então, volta aquela mesma história ali do livro, dizendo que as contribuições não são suficientes para cobrir todos os custos. Que custos? Pessoal, geralmente um centro espírita não tem assim tanta conta para pagar. É um aluguel, se não for próprio, né, não for sede própria,
luz, água, uma faxina e acabou, né? Você não precisa, claro, se for ainda mais um centro pequeno como aqueles que eles mostraram, né? Que não existe, mas é um centro pequeno. Aí tá, volta a falar nos livros, aquela coisa toda. Esse é o primeiro, né? Acho que mais ou menos vai repetir aqui. Aqui é a mesma coisa, vou lá te mostrar, se você quiser. Então aqui repetiu, né? Que eu fui colocando à medida que foram me enviando, aqui no PowerPoint. Mesma coisa, ó. 3 livros por 12, tal. Esse é o terceiro livro, ó. Como eu já mostrei para vocês. Enfim. Aí aqui, para finalizarmos, o que aconteceu, pessoal? Eu deixei, obviamente, um recadinho lá. Eu fui bloqueado para quase que imediatamente. E uma outra pessoa, a mesma que nos mandou, que está até aqui com a gente, nos mandou, também escreveu uma coisinha lá. E dito e feito. O que eles fazem? Te bloqueiam. O que algumas pessoas fazem? Não, pessoal, não vão lá assistir o Arthur, não. Não vale a pena. Não, entendeu? Deixa esse pessoal falar sozinho. O comportamento, o modus operandi é muito parecido. Mas vamos lá, olha. Comunicado. Aí lançaram um comunicado. Atenção, pessoal. Muitos de vocês comentaram que fizeram pedido. Olha lá. Isso aí também já é um sinal de que as pessoas já estavam se dando conta de que era um golpe. Então, está dizendo, muitos de vocês comentaram que fizeram o pedido e não receberam nada. E até acusaram um golpe. Queremos esclarecer. Nossa, eles são realmente uma instituição muito séria, né? Olha lá, aí a mesma cantilena de sempre. Trabalho voluntário e 100% gratuito. Pode deixar, a gente acredita. Não há nenhuma taxa ou cobrança para participar. Nosso trabalho é feito com dedicação e sem custos para você. Livros opcionais, é aquela coisa. Ninguém é obrigado a comprar, comprou porque quis. É bem o papo do estelionatário. Ela me emprestou 1 milhão porque ela quis. Eu disse que ia pagar. Isso lhe soa familiar? É assim. Então, pessoal, muito cuidado, muito cuidado. Temos livros disponíveis para quem desejar adquirir. A compra é totalmente voluntária e não interfere na psicografia. Será mesmo? Eu não testei, mas será que se a pessoa ali que entrou, se ela dificultasse um pouco, será que ia ter psicografia? Não sei, né? Mas duvido muito. Envio de e-mails. Enviamos uma mensagem a todos os inscritos. Se você não recebeu, aí a desculpa na ponta da língua. Se você não recebeu, verifique se digitou o e-mail corretamente. Uma letra trocada pode impedir o envio. Então, ele já tem aí, né? Aliás, deixa eu colocar aqui para vocês. Eu acho que não está aparecendo, né? Espera aí, deixa eu... eu fiquei no slide 1 o tempo todo, né? Acabei não prestando atenção aí, ó. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó. Tudo que eu li, ó. Essa era a Medium. É que eu fiquei no meu PowerPoint, esqueci de vocês aqui. Esqueci não, né? Eu confundi. Então, ó, essa é a Medium, tá? Eu li tudo isso aqui para vocês, ó. Olha lá, sinais da alma, olha, tudo ali, todas as informações, mais ou menos da pessoa, tal. Olha lá, desenvolvemos alguns livros especiais. É que estava tão pequeno que eu usei a minha cópia, né, para poder ler para vocês. Mas está aí, ó. Vocês vão poder, depois, vocês podem parar o vídeo e ler ali direitinho. Tudo ali para vocês, ó.
Olha lá o senhorzinho lá que eu falei, ó. Armando Barreto. Olha lá. Olha que senhorzinho simpático, né? Então, geralmente é assim, é uma senhora, né? É um idoso, uma mulher, pode ser até jovem, mas, né? As pessoas acham que por ser mulher, não, é uma honestidade 100%, né? A gente sabe que não, a honestidade não está no gênero, né, pessoal? Olha lá, ó. Aí aparece a tal da Olivia Porto novamente, que é o que ela escolheu. Né? Olha lá, meu nome é Natália, sou atendente do Centro Sinais da Alma. Né? Li tudo aí para vocês. Aí a conversa toda, né? Os sinais de que realmente o espírito vai poder se comunicar. E assim vai indo, ó. Os sinais ali. Olha lá a capa do livro, olha. 20 orações pela alma de quem partiu. Né? Olha lá, as 365 orações, então tem uma oração por dia. Deve ser uma coisa bem curtinha, né? Eles não vão estar fazendo uma coisa muito elaborada. De qualquer forma, deve ser tétrico ali o texto, né? Esse outro livro, ó, 365 dias, 365 orações. Aí os valores, ó, que eu falei para vocês, ó. 1 por 25, o 3 por 36, sai a 12 cada e não gosto de ajudar. Né? E tudo mandado por e-mail, né? Justamente para não colocarem o remetente, né? Porque tem que mandar, você tem que informar o remetente. Como o centro não existe, então vai ser sempre o livro virtual. Ó. Olha lá, outro livro, a capa, olha. Né? E aí passa a ficar meio repetido. E aí vamos chegar aqui, ó. É a mesma coisa. O mais importante eu passei para vocês. E agora o slide final. Aqui é o comunicado, ó, que eu comecei já a ler para vocês. Atenção pessoal, muitos de vocês comentaram que fizeram o pedido e não receberam nada. E até acusaram golpe. Queremos esclarecer. Claro, pessoal, porque na medida em que você vai lá e paga, depois você não consegue retomar uma conversa. Certamente eles bloqueiam a pessoa depois. Não tem onde você reclamar. Tá? Então, é isso. O esquema é esse. E aqui, ó, trabalho voluntário 100% gratuito. Ali no segundo parágrafo. Não há nenhuma taxa ou cobrança para participar. Nosso trabalho é feito com dedicação e sem custos para você. Olha que maravilha, né? Como são caridosos, como são, sim, pessoas elevadas, né, pessoal? Livros opcionais. Temos livros disponíveis para quem desejar adquirir. A compra é totalmente voluntária e não interfere na psicografia. Envio de e-mails. Enviamos uma mensagem a todos os inscritos. Isso não quer dizer nada, isso não é garantia de nada. E aí, ao final, se você não recebeu, aí já tem uma desculpa. Verifique se digitou o e-mail corretamente. Quer dizer, se não recebeu, depois não vai poder nem conseguir, não vai conseguir nem mandar o e-mail certo. A pessoa fica com a cabeça, eu não recebi porque eu errei no endereço do eletrônico. E aí volta lá, faz uma tentativa e não consegue mais. Tá aí, pessoal. Essa maravilha e colocando o nome de um centro espírita que não existe, citando Allan Kardec, citando Chico Xavier, citando parte, né, de uma maneira muito simplória, né, das teses espíritas, daquilo que o espiritismo ensina, só que de uma maneira muito simplória. Você veja que nem a terminologia é lá muito exata. Às vezes eles acertam, outras utilizam uma terminologia diferente, umas ideias diferentes, né, e tudo mais. Tá aí, né? Bem, agora vamos para os comentários de vocês. Vamos ver. É, pessoal, coisa tá complicada. E o pior, me mostraram também o tanto... não, eu que entrei e vi, e também me mostraram o
tanto de gente dizendo querer o serviço. Tá? Assim, dezenas e mais dezenas de pessoas. Então, daí a gente vê, pessoal, que a grande maioria não tem discernimento para distinguir. São pessoas que vão cair facilmente no conto do vigário. O fato, portanto, de ter muita gente acreditando, isso prova que quantidade não quer dizer absolutamente nada. Muita gente querendo um produto não garante que o produto seja bom, apenas que ele é procurado, que as pessoas têm, existe uma demanda para aquilo. Apenas isso. A qualidade do que está sendo oferecido não pode ser medida pelo número de pessoas que desejam. Então a gente está vendo isso. É por isso que eles gostam de dizer, não, aquele lá é pequeno, aquele lá, quando faz live, tem 30 pessoas, tem 15 pessoas. Quer dizer, eles gostam de medir por isso, porque eles sabem que as demandas deles são muito maiores, porque vão afetar esses incautos, vão atrair esses incautos, vão atrair esses verdadeiros ignorantes das coisas do mundo espiritual, das coisas do espírito, porque não estudam. Às vezes nem espíritas são, ou se são espíritas, ficam aí atrás dos romances que não ensinam quase que nada. Viram marionetes fáceis nas mãos desses espertalhões que com o seu discurso manso, né, com o seu discurso vitimista, vai convencer muita gente. Né? É assim que esses verdadeiros charlatães, estelionatários da fé, agem. Né? E mesmo pessoas, às vezes, doutas, não conseguem se aperceber. E o que essas pessoas geralmente usam? E aí a gente viu ali, não, nós somos um trabalho de amor, nós fazemos caridade, nós doamos o nosso tempo gratuitamente. E aí os doutos, geralmente até da justiça, se deixam levar por esse discurso e não veem o que está nos bastidores, não vão ali realmente a fundo para saber o que está acontecendo. Né? Então, eles enganam até a justiça em algumas oportunidades. Com esse discurso vitimista, com esse discurso de serem pessoas muito caridosas, serem boazinhas, e blá, 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 blá. E aí, quando você vai questionar, a carteirada é o seguinte, quantas bolsas você doa por dia, meu irmão? Que caridade que você fez hoje? É a mesma, quer dizer, isso destilando ódio, né? Que elas dizem que a gente que manda ódio, destilando ódio, que eles estão fulos da vida, que o esquema deles está sendo posto abaixo, pouco a pouco, né? Mas aí com aquela voz mansa, não, quantas bolsas você distribuiu, quantos corações você consolou, e blá, 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 interminável. Agora, não explicam, eles não vão no cerne da questão, não explicam e não esclarecem as dúvidas. Poxa, perante determinadas coisas, é normal que as pessoas tenham dúvidas, né? Mas não explicam. Eles arrumam gente para atacar, né? Fazem isso, fazem aquilo, mas explicar mesmo, nada. Não tem explicação racional nenhuma. Bem, deixa eu ver lá os comentários de vocês. Eu acho que já consegui localizar onde é que eu parei. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Já achei. O João Pedro, né? Falando da mediunidade. Tá. Fernando Linhares comentando. O Conselho Tutelar não conseguiu conter Zane. Ele voltou a pregar. Ah, sim. Bacia das Almas 3.0. Fernando Linhares, Conselho Tutelar só para inglês ver. Descalabros pagos a nossas custas. Ah, tá. Fernando estava falando com Zane. Entendi. Só no Conselho Tutelar ter agido já foi um milagre, mas aqui é Brasil.
Deixa eu ver aqui. Rogério da Silva dizendo, a vibe desse print é meio Bacia das Almas Tempo do Zero. Pagar para a alma encontrar o caminho. Tem isso mesmo, né? No caso que a gente viu. Rogério, temeroso esse agir do Conselho Tutelar. Talvez foram beneficiados e perderam a vontade de decisão. O caso aí do Pastor Mirim, né? Que inclusive tem nós hoje, para quem não viu ainda, né? Está lá na área de vídeos, colocamos um vídeo aí que descortina, né, desde o início da trajetória do tal do Miguel e explica tudo muito bem, tá? E a mentira de sempre. Ele disse que a mãe era espírita e a mãe nunca foi espírita. Ela sempre foi evangélica. Quer dizer, ele sempre colocando a culpa no espiritismo. Quer dizer, quando a pessoa é ruim, quando ela está perdida na vida, quando ela faz coisa errada, ela é espírita. Quando ela se torna boa, quando ela se melhora, aí ela é evangélica, é crente, ou seja lá o quê, né? Então vamos lá. Pessoal reclamando, né, que tudo no Brasil funciona na base da propina. Fernando Linhares brincando aqui, essa ayahuasca é braba mesmo. Então vamos lá, deixa eu ver aqui. Algum comentário assim mais... tal da venda casada, exatamente, que nós também comentamos, né? Nem disfarçam. Fernando Linhares, a atuação para ver se entra, né, na cabeça não de vocês, mas dos que possivelmente, porque eles estão de olho na gente, né? Eles estão de olho, querem nos ver aí atrás das grades, estão de olho, mas pelo menos, quem sabe, né? Não vão aos poucos despertando para a realidade, saem desse sono aí intérmino, né? Em que eles estão. Procon proíbe venda casada, pois é, mas quem é que vai encontrar? Porque daqui a pouco esse site aí, ou esse perfil no Instagram, desaparece. Eles vão criar um outro esquema e assim vão indo, né? Deixa eu ver aqui. Sinais da Alma, nem tem cara exato de nome de centro espírita, exatamente. Esse é mais um indício, né? Que é um nome que não é absolutamente comum, né, para ser nome de centro espírita, né? Exatamente. Call Center do Além, disse a Fernanda. Tá mais com cara de clínica holística e afins, disse o Rogério. Deixa eu ver aqui. O nome do velhinho, Armando Cilada. Oh, meu Deus do céu. Não entendem de nada e usam prerrogativos para benefícios próprios. Calor, arrepio, menopausa. Exatamente. Febre espiritual, Fernando Linhares, aí brincando ali. Onde eu moro, os centros, diz Rogério, ou tem nome de santos católicos ou de figuras regionais da doutrina espírita, tipo Eurípides Barzanufo, etc. Água benta / fluidificada para baixar a febre. O que tem de pessoas que não sabem nada de espiritismo e falam asneiras não tem base. É verdade, Cheiro. Os nomes dos centros por aqui são tipo Eurípides Barzanufo, São Vicente de Paulo, Cantinho de Luz, Amor e Caridade, São Pedro, Maria Santíssima. Eita ferro, hein? O João Pedro dizendo, seria estranho se não sentisse saudades, claro, né? Se não sentisse saudade, não estaria nem ali, né? Estaria pouco se lixando, né? Para ter carta psicografada, né? Deixa eu ver aqui. Faltou Agostinho de Hipona. Esse é sério. Agostinho de Hipona é bom. Então vamos lá. Só nos filmes de terror que quando pisca a luz significa que os fantasmas estão por perto. Exatamente, né? A gente deve interpretar como um problema na Enel mesmo, né? Que atende boa parte do Brasil e deixa o pessoal sem luz aí direto. A secretária espiritual aí está precisando frequentar umas aulas de português. Se está, né? Se está. Então, o que prova que tem um humaninho ali, né? Não era algo automático, né? Andropausa também, andropausa tem esses calores? Eu acho que eu ainda estou longe disso daí. Então, vamos lá. Os espiritólicos, diz a Sheila de Siqueira.
Curitiba 28, a gangue das cartas. Investem bem nos esquemas para induzir os desavisados para a Arapuca. Exatamente, é bem isso, é bem isso. Mas ainda melhor do que um centro espírita com o nome de Ramatiz ou Saint-Germain. É difícil saber o que é pior, né? Carentes emocionais. Essa secretária está precisando de umas aulas na física. Eu já fui diretor de uma escola física. Rogério, tudo foge da doutrina. É tudo mesmo, realmente. Nada a ver com o que Kardec nos ensina sobre centros espíritas, disse a Shirley. Começando pelo nome, E o João Pedro falando dessa lei, né? Realmente essa lei aí. Quando eu achar aqui, eu vou tentar achar onde é que está e vou colocar na área de posts, tá? Essas igrejas evangélicas, a maioria só pensa em roubar o dinheiro das pessoas. São poucas que são verdadeiras. Na opinião aqui do B. Silva, ou da B. Silva. Né? De qualquer forma, agradecemos a sua presença. Que o nome não deu para distinguir, né? Se é homem ou mulher. João Pedro, vamos ver se essa lei vai colocar algum freio a esses embusteiros que só colocam as religiões na lama. Exatamente. Né? Está colocando lá os protestantes, está colocando aqui nós espíritas, né? O problema é que os grupos espíritas no Brás já começaram com esse tipo de nomenclatura. É mesmo? Eita. Deixa eu ver aqui. Arthur, será que esses erros de português não são propositais para justo disfarçar e ninguém suspeitar que é IA? Possível mas eu acho pouco provável. Mas não descarto, né? Vai saber, né? Uma pobreza de ética moral, exatamente. Uma pobreza de inteligência. E outro, rouba, mas faz. Exatamente. É a moral, né? É a ética. Essa ética furada que esses indivíduos estão se utilizando, né? São brechas que eles encontram para justificar o seu comportamento. É de suma importância que os próprios religiosos desmascarem esses charlatães, para que os de fora vejam que os religiosos sérios não aceitam esse tipo de embuste. Exatamente. Também tem um vídeo que nós colocamos hoje tem vários vídeos aí para vocês verem, que foi da Anete Guimarães, tá? Ela falou coisas assim importantíssimas e tem muito a ver com o que o João Pedro acabou de escrever aí. O Rogério dizendo, pelo menos Vicente de Paulo, São Luís, Agostinho e Cura d'Ars, até mesmo Francisco Xavier, ainda estão na codificação. O missionário espanhol, né? Isso aí. Arthur está suando frio com os erros de português. João Pedro, vários pastores sérios se levantaram contra o Miguel. Pura verdade da Shirley. Né? Isso é uma esculhambação, disse a nossa querida Luciana Lima. Maravilha tê-la aqui, Luciana. Muito bom mesmo. Luciana, já conheço há muito tempo, não pessoalmente, não tive ainda. Ela mora no Nordeste, né? Mas a gente já se conhece há um bom tempo, muito tempo mesmo. E ela que é uma admiradora do trabalho do Cosme Massi, foi uma das que, assim, nos chamou mais a atenção, embora já tínhamos ouvido falar dele, mas ela nos chamou tanta atenção que nós começamos a acompanhar melhor o trabalho dele através da Luciana Lima. João Pedro, isso é um bom sinal, Shirley, e que os espíritas façam o mesmo. Perfeito, isso aí. Coitado do Chico, os que aproveitam do coitado do Chico, realmente não está no gibi, né, Shirley? Realmente, os erros de português dá até para desconfiar que vem de algum presídio. Será que os caras se juntaram com os farsantes das cartas? Estou duvidando nada, A gente está vendo aí, né, com quem que eles estão fazendo parcerias, né? Então, não duvido nada. Rogério da Silva Matos, em Uberaba teve uma disputa legal, feia, entre Bacelli e Gino, filho adotivo do Chico, recentemente, por causa de um livro polêmico, porque o nome Chico Xavier tem potencial de alcance enorme. Exatamente. Abre as portas, né, para tudo, né? Curitiba 28, realmente, os erros portugueses são até para desconfiar. Ah, tá, mesma coisa aqui, né?
Será que os farsantes das cartas... mesmo... Acho que eu voltei aqui um pouquinho, né? Rogério, Chico foi endeusado e muitos colocaram palavras em sua boca para finalidade financeira. Exatamente. O Chico Medicismo, fizemos até estudos sobre isso, junto com Marco Milani e outros. Coitado Chico Xavier, tendo seu nome usado para esse tipo de loucura o tempo todo, deve estar se coçando lá em nosso lar. Até os livros parecem imagens de IA. Exatamente. Eu acho que é bem possível, Rogério, que esses livros nem existam. Eles não mandem para ninguém, na realidade. Boa consideração aqui, tá? Isso aí é bem possível, na minha opinião, bem possível que esses livros nem existam. Só montaram uma capa lá, chumbrega, para dizer que, para tentar convencer que existe, tá? Chile Siqueira revoltada, pilantragem, Rogério da Silva Matos. E hoje o povo já normalizou o levar golpe, exatamente. Nossa querida Francis também dizendo, que vergonha. Chile também, que absurdo. Né, ao longo aí da nossa live. Cair no golpe. Ah, tá, As pessoas já estão acostumando com coisas absurdas. Ainda fico abismada com tanta sacanagem, disse a Fernanda Linhares. Muitas pessoas ignorantes, ingênuas, chega a dar pena. Fernanda Linhares, muito triste tudo isso. E quando você vai alertar, as pessoas ficam bravas com a gente. A gente passa por errado e os vigaristas por almas santificadas, né, que são incapazes de cometer qualquer deslize. João Pedro, infelizmente esse tipo de coisa coloca o espiritismo no lixo. Temos que denunciar. Tudo colocaram na conta do espiritismo. Essas pessoas que fazem esse tipo de coisa devem ser as mais materialistas e céticas de todas. Não é possível que alguém que faça esse tipo de coisa creia em alguma coisa. Exato. Tem mais de 15 anos. Luciana, tem mais de 15 anos que eu e a Luciana Lima nos conhecemos, é verdade. E o Kane aqui, né, finalizando com os comentários, muito bom, aula não é aula, mas tudo bem, vou entender o que você diz, sem problema nenhum, Kane, tá tudo certo. Bem, pessoal, está aí quase 1h20 de live, eu acho que deu para passar o recado, né? Mas a gente está ficando aí realmente craque nas variações de esquemas, explorando as tais falsas cartas consoladoras, que obviamente para tanta gente são verdadeiras. Não que elas não existam, não que a mediunidade não exista, não quer dizer que todo médium seja falso médium, não é nada disso. Apenas entre nós há os verdadeiros e os falsos, há o trigo e há o joio, como em tudo. Há os bons médicos e os maus médicos, há os bons espíritas e os maus espíritas. Em tudo a gente vai ter o outro lado. É só isso. Não quer dizer que a gente vai pegar tudo e vai jogar fora. Não se trata disso, né? Eu vou só para reforçar, porque a gente sabe que nossa live, às vezes, nossos estudos são vistos por pessoas que são novatas aqui no canal, né? Então a gente gosta de esclarecer isso daí. Bem, pessoal, então tenho aí um excelente final de semana, né? Talvez a gente amanhã, né, continue com nossos estudos, né? Façamos uma live ou do livro que é o Espiritismo, é bem provável, ou do livro Centro Espírita, vou ver ainda, né? Que eu estou querendo terminar o Centro Espírita logo, para que a gente possa iniciar o Pureza Doutrinária do Arilex, tá? Então eu vou ver direitinho e amanhã já mando e anuncio um link para vocês. Possivelmente será no sábado, mais ou menos no horário de 8 horas, 9 horas, né? 8 horas, né? E a gente faz um estudo aí de 1 hora, tá bom? Então, novamente, tenha aí uma boa noite de sono. Compartilhem aí, né? Para que as pessoas possam cada vez mais conhecer, né, esses verdadeiros embustes que cada vez mais aumentam, principalmente nas redes sociais, e não contribuam, né, para o enriquecimento desses verdadeiros espertalhões que se utilizam do espiritismo para cometerem essas verdadeiras atrocidades, né, pessoal? Então,
Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã, pessoal. Forte abraço. Tchau, tchau.